Conta-se esta história do falecido reverendo Dr. Scott, e cujo juízo era conhecido por ser tão sólido que dificilmente se abalava. O doutor, tal como me foi relatada a história, estava sentado sozinho ao lado da lareira, seja em seu estúdio ou em sua saleta em Broad Street, onde vivia, e lendo um livro com a porta bem fechada e trancada. Ele tinha certeza de que não havia ninguém mais no aposento quando, erguendo casualmente a cabeça, ficou extremamente surpreso de ver sentado numa cadeira de braços do outro lado da lareira um cavalheiro idoso e grave, com uma vestimenta negra de veludo, uma longa cabeleira e olhando-o com uma fisionomia agradável, como se estivesse a ponto de falar. Uma outra pessoa que conta esta história diz que o velho cavalheiro apareceu de pé, e quando acabava de abrir a porta do estúdio de nele entrar, foi ele que saudou o doutor e primeiro falou com este último. Mas a diferença entre as duas versões é pequena. As duas versões concordam em que o doutor ficou grandemente surpreso à vista do visitante. E exceto que vê-lo sentado era o que havia de mais surpreendente, pois o doutor, vendo o velho cavalheiro numa cadeira e sabendo que a porta estava trancada, devia imediatamente à primeira vista ter concluído que se tratava de um espírito, ou aparição, ou o diabo, chamem-no vocês como quiserem. Se o tivesse visto perto da porta, deveria à primeira vista supor que era realmente um cavalheiro que viera falar-lhe, e podia pensar que deixara de trancar a porta, como pensava ter feito. Mas, seja qual for a versão exata, o certo é que o doutor entrou em grande desordem àquela vista, como reconheceu para as pessoas a quem contou a história, e da boca das quais ouviu o relato, tendo, portanto, havido poucos intermediários entre o doutor e mim. Foi o espectro, ao que parece, que começou a falar, pois faltou ânimo ao doutor, como ele disse, de se dirigir à aparição. Digo que o espectro ou a aparição falou em primeiro lugar e expressou o desejo de que o doutor não se amedrontasse, pois não lhe causaria qualquer dano. Afirmou-lhe que vinha tratar de um assunto de grande importância para uma família prejudicada e que corria grande perigo de ser arruinada, e que, embora o doutor fosse um estranho para aquela família, ainda assim, sabendo um homem íntegro, ele, o espectro, o escolhera para executar um ato de acentuada caridade e de justiça, e sabia que dele, o doutor, podia depender em matéria de execução. O doutor não se encontrava de início em condição de espírito que lhe permitisse receber bem esse prefácio com a atenção necessária, mas parecia antes inclinar-se a deixar o aposento se pudesse, e fez uma ou duas vezes tentativas de chamar alguém da família, o que pareceu desagradar um tanto a aparição. Mas parece que esse desagrado da aparição era pena perdida, pois ele, o doutor, como contou mais tarde, estava desprovido do poder de sair do aposento, mesmo se estivesse perto da porta, ou de chamar socorro, se algum estivesse disponível. Neste ponto, a aparição, vendo que o doutor ainda estava imerso em confusão, solicitou-lhe novamente que recuperasse o controle de suas emoções, pois nada lhe aconteceria de mal ou próprio inquietá-lo. Solicitou-lhe também que lhe permitisse explicar o negócio que a fizera aparecer, o qual, quando o doutor o houvesse escutado, dar-lhe-ia talvez menos causa para ficar surpreso ou apreensivo do que se mostrava agora. A essa altura, e dado o tom tranquilo com que foi pronunciada a explicação, o doutor recuperou-se do susto para dizer, embora ainda sem segurança: "Em nome de Deus, quem és tu? Desejo que não se amedronte", repetiu a aparição. "Sou um estranho para o senhor e se lhe revelar o meu nome, este nada lhe dirá, mas o senhor pode executar a tarefa sem perguntar." O doutor ainda não se reconfortara. Continuava inquieto e nada disse por algum tempo. A aparição voltou a dizer-lhe que não temesse, mas recebeu em resposta a mesma pergunta ignorante: "Em nome de Deus, quem és tu?" Ao ouvir isso, o espectro mostrou-se aborrecido, como se o doutor não o tivesse tratado com o devido respeito, e censurou um pouco, dizendo-lhe que o poderia ter aterrorizado até que obedecesse, mas que escolhera aparecer calma e tranquilamente. Usou outras palavras tão corteses que o doutor começou a sentir-se melhor. Por fim, perguntou o doutor: "Que quer o senhor de mim?" Diante dessa pergunta, a aparição, como que satisfeita, passou a contar a sua história assim: "Eu vivi no condado de..." Não me lembro exatamente o nome do condado, mas era um dos condados ocidentais da Inglaterra.
onde eu deixei um excelente domínio que está agora nas mãos de meu neto. Mas a posse está sendo disputada por meus 2 sobrinhos, filhos de meu irmão mais moço. Nessa altura ele revelou o próprio nome, o nome do neto, os nomes dos sobrinhos, mas eu não tenho autorização para publicar tais nomes, nem tal seria conveniente, por numerosas razões. Nesse ponto, o doutor interrompeu a aparição e perguntou-lhe por quanto tempo o neto estivera na posse do domínio. A aparição respondeu que o neto possuíra o domínio por anos, deixando implícito que morrer havia o mesmo número de anos. Prosseguiu a aparição e disse ao doutor que seus sobrinhos combateriam com muita força o neto no processo e o expulsariam da mansão e do domínio, o que o fazia correr o perigo de ser inteiramente arruinado e de ver sua família reduzida à pobreza. Ainda assim, o doutor não conseguia discernir o âmago do assunto, ou o que poderia fazer para ajudar ou remediar o mal que ameaçava a família, e por isso fez algumas perguntas à aparição, pois agora se encontravam num pé de maior familiaridade do que no início. E que posso eu fazer se a lei estiver contra ele? Perguntou o doutor. Ora, respondeu o espectro, não assiste qualquer direito aos meus sobrinhos, mas o grande instrumento de decisão, que é o testamento, perdeu-se, e por falta de tal documento, o meu neto não logrará comprovar o seu título à propriedade do domínio. Bem, disse o doutor, e mesmo assim, que poderei fazer no caso? Se o senhor for para a casa do meu neto, acompanhado por pessoas em quem possa confiar, eu lhe darei instruções que lhe permitirão localizar o documento, que está escondido num lugar onde o coloquei com minhas próprias mãos, e onde o senhor levará o meu neto a encontrar, na presença do senhor. Mas por que motivo não pode o senhor orientar o seu próprio neto a fazer isso? É coisa que não me deve perguntar. Há diversas razões de que poderá tomar conhecimento mais tarde. Entre mentes, só posso depender da honestidade do senhor, e de tal forma eu arranjarei o assunto que suas despesas lhe serão indenizadas e receberá uma retribuição generosa pelo trabalho que tiver. Depois dessa explicação e de diversas repreensões, pois não foi fácil convencer o doutor a seguir em tal tarefa até que o espectro pareceu zangar-se e chegou mesmo a ameaçá-lo pelo fato de recusar, o doutor finalmente prometeu à aparição fazer o que esta queria. Obtida a promessa, a aparição disse que o doutor poderia comunicar ao neto que conversara com o avô, mas não em que data e de que maneira, e pedir para visitar a casa, e que no andar superior ou sótão ele encontraria grande quantidade de madeira velha, de cofres velhos, velhos baús e coisas semelhantes, agora fora de moda, jogadas a um canto e empilhadas para permitir que ali se colocasse mobília mais moderna, cômodas, armários e outros móveis. Acrescentou que num determinado canto estava um certo baú velho com um cadeado quebrado e neste cadeado uma chave que não podia ser virada na fechadura ou retirada. Neste ponto, descreveu-lhe minuciosamente o baú, tanto da parte de fora, o cadeado e a cobertura, quanto da parte interior, e deu-lhe indicações de um lugar escondido que nenhum homem poderia achar ou a que poderia chegar, a menos que se fizesse em pedaços o velho baú. Em tal baú, disse o espectro, e em tal lugar está o grande documento ou testamento que regula a herança, e sem o qual a família será arruinada e posta na rua. Tendo dito isso, e prometendo o doutor seguir para o campo e executar tal importante tarefa, a aparição, assumindo um aspecto muito agradável e sorridente, fez os seus agradecimentos e desapareceu. Passados alguns dias e dentro do prazo fixado pelo espectro, o doutor partiu para o condado que lhe fora indicado. Chegando com muita facilidade à casa do cavalheiro em questão, pelas informações que tinha recebido, bateu na porta e perguntou pelo proprietário. Depois que os empregados lhe disseram que o dono da casa estava, e de dizerem a este que um eclesiástico o procurava, o cavalheiro apareceu à porta e, com muita cortesia, convidou o visitante a entrar. Depois que o doutor ali estivera por algum tempo, reparou que o cavalheiro o recebia com uma cortesia inusitada, pois se tratava de um estranho e sem propósito ostensivo. Conversaram de forma muito amistosa, e o doutor simulou muito ter ouvido a respeito da família, como de fato havia, e a respeito do avô. De quem, ao que creio, senhor, disse ele, o domínio lhe vem por via direta. Ai de mim, respondeu o cavalheiro e balançou a cabeça. Meu pai morreu jovem,
e meu avô deixou as coisas em tal confusão que, por faltar um documento capital que ainda não foi encontrado, tenho enfrentado dificuldades que me erguem 2 primos, filhos do irmão do meu avô, que já me deram muita despesa a respeito da propriedade. A essas palavras, o doutor, parecendo um tanto curioso, disse: mas tenho fé em que o senhor já venceu tais dificuldades. Não, na verdade, respondeu o cavalheiro, para ser franco com o senhor. Nunca as venceremos, a menos que possamos encontrar o testamento, o qual, no entanto, pretendo localizar, pois pretendo empreender uma busca completa do mesmo. Desejo de coração que o senhor o localize, exclamou o doutor. Não tenho dúvida de que o encontrarei. Tive um sonho estranho a respeito do assunto a noite passada. Um sonho a respeito do testamento? Perguntou o doutor. Espero que tenha sido um sonho feliz, de que o testamento seria encontrado. Sonhei, respondeu o cavalheiro, que um homem que eu nunca vira em minha vida vinha visitar-me e ajudava-me a procurar o documento. É possível que o estranho seja o senhor. Teria grande prazer em ser tal homem, disse o doutor. Sim, eu posso ajudá-lo a procurar, e isso farei de todo o coração, mas preferiria ser o homem que o ajudasse a encontrar o documento. Quando pretende o senhor fazer a busca? Amanhã, respondeu o cavalheiro. Ou pelo menos assim eu havia planejado. Mas de que maneira pretende conduzir a busca? Ora, respondeu o cavalheiro, é nossa opinião que meu avô estava tão preocupado em preservar esse documento e sentia tanta desconfiança de que alguns que o cercavam tentariam retirá-lo dele se o pudessem, que o escondeu em algum lugar secreto. E estou resolvido a pôr a casa abaixo até achá-lo se estiver acima da terra. É possível, ponderou o doutor, que ele de tal maneira tenha ocultado o documento que seja necessário destruir a casa antes de encontrá-lo, e talvez nem assim o senhor consiga. Sei de coisas semelhantes que se perderam completamente pelo cuidado que se tomou em preservá-las. Se fosse feito de material que o fogo não destruísse, adiantou o cavalheiro, eu poria fogo na casa para descobrir. Suponho que o senhor remexeu vezes repetidas todos os baús, malas e cofres de seu avô? Claro, respondeu o cavalheiro. Revirei-os todos de cima para baixo e lá jazem numa pilha num grande sótão, com nada dentro deles. Destruímos 3 ou 4 em busca de gavetas secretas, e eu os queimei de raiva, embora fossem excelentes baús de cipreste, que custaram dinheiro quando estavam na moda. Lamento que os tenha queimado, disse o doutor. Só os queimei depois de fazê-los em pedaços e verificar que era impossível que contivessem alguma coisa escondida. Isso aliviou o ânimo do doutor, porque este começou a inquietar-se quando lhe foi dito que alguns baús haviam sido feitos em pedaços e queimados. Bem, senhor, disse ele, se lhe posso prestar qualquer serviço em sua busca, voltarei e vê-lo-ei novamente amanhã. Estarei presente ao seu trabalho de busca. Não, respondeu o cavalheiro. Não pretendo apartar-me do senhor, uma vez que teve a bondade de me oferecer os seus serviços. O senhor passará aqui à noite e participará da busca desde o início. O doutor conseguira o que desejava na medida em que se fizera conhecido e desejado na casa e chegara a um certo grau de intimidade com o dono. Assim, embora simulasse que queria ir-se, não foi necessária muita insistência para que permanecesse e consentiu em passar a noite na residência do cavalheiro. Um pouco antes do cair da noite, o cavalheiro convidou-o a dar um passeio pelo parque, mas ele declinou do convite com uma brincadeira. Eu preferiria, caro senhor, que o senhor me permitisse visitar esta bela mansão que será demolida amanhã. Gostaria de ver a casa por uma vez, antes que o senhor a destrua. Com todo o meu coração, respondeu o cavalheiro. E assim levou-o para o andar superior, mostrou-lhe todos os melhores cômodos e toda a mobília e pinturas, e retornando ao topo da grande escada por onde haviam vindo, ofereceu-lhe descer novamente. Mas, senhor, disse o doutor, por que não subimos mais acima? Não há nada ali, a não ser sótãos e velhas malas cheias de coisas velhas, e um lugar que se comunica com o torreão e com a torre do relógio. Ora, deixe-me ver tudo agora que estamos com as mãos na massa, disse o doutor. Adoro visitar velhas torres altas e torreões, as obras magníficas de nossos ancestrais, embora estejam passando de moda agora. Rogo deixar-me vê-las. O senhor ficará cansado, respondeu o cavalheiro. Não, disse o doutor.
Se o senhor que as viu tantas vezes não se cansar, não me cansarei, posso assegurar-lhe. Por favor, subamos. O cavaleiro subiu e o doutor o seguiu. Depois que haviam errado pela parte abandonada de uma velha casa, parte essa que não necessito descrever, passaram por um grande aposento cuja porta estava aberta e em cujo interior havia uma grande quantidade de madeira velha. E que lugar é esse? Perguntou o doutor olhando para dentro, mas não fazendo menção de entrar. Este é o quarto, disse o cavalheiro maciamente, porque havia um empregado que os acompanhava. Este é o quarto de que lhe falei, onde estão todas as coisas velhas, os baús, os cofres e as malas. Veja, estão todos empilhados quase até o teto. Com isso o doutor entrou e olhou em volta, pois este era o lugar a que fora mandado e que desejava ver. Passara apenas 2 minutos no aposento quando verificou que tudo estava exatamente como descrevera o espectro em Londres. Seguiu diretamente para a pilha de que a aparição lhe falara e pôs os olhos no próprio baú com o velho cadeado enferrujado, com a chave que não virava na fechadura nem saía. Por Deus, senhor, disse o doutor, o senhor teve bastante trabalho se remexeu todas essas gavetas e baús e tudo o que pode haver neles. Na verdade, senhor, respondeu o cavalheiro, eu esvaziei cada uma dessas caixas e examinei todos os velhos escritos que contém, um por um, com alguma ajuda, é verdade, mas ainda assim não houve uma só peça que não me passasse pelas mãos. Bem, senhor, ponderou o doutor, vejo que trabalhou seriamente e acho que o assunto é de grande importância para o seu bem. Neste mesmo momento, uma estranha ideia passa-me pela cabeça. Será que o senhor poderá satisfazer minha curiosidade abrindo e esvaziando um pequeno baú que me chama a atenção? Pode não haver nada nele, pois o senhor sabe que nunca estive aqui antes. Mas tenho a impressão de que ele contém lugares secretos que o senhor não encontrou. É possível que em tais lugares nada se encontre, se existirem e forem achados. O cavalheiro olhou para o baú sorrindo. Lembro-me muito bem de tê-lo aberto. E virando-se para o empregado. Will, não se lembra você deste baú? Sim, senhor, respondeu Will. Lembro-me muito bem de que o senhor estava tão fatigado que se sentou sobre o baú quando havia retirado tudo do interior. O senhor bateu com a tampa e mandou-me trazer uma limonada. O senhor disse que estava tão cansado que se achava a ponto de desmaiar. Bem, senhor, eu só queria remexer o baú por uma imaginação minha, e é muito provável que não haja nada nele. Não tem importância. O senhor o virá, virado de cabeça para baixo. E assim também verá todo o resto, desde que o queira. Meu caro senhor, se me fizer à vontade quanto a este, não o perturbarei mais. De imediato, o cavalheiro fez com que o baú fosse retirado da pilha e aberto, pois não estava trancado. A chave nem o abria nem o fechava. O doutor, fingindo olhar para os papéis e prestando pouca atenção ao baú, reclinou-se e meteu sua bengala no baú, mas retirou-a logo, como se tivesse cometido um engano. E virando-se para o baú, fechou-lhe novamente a tampa e sentou-se nele, como se estivesse muito fatigado. No entanto, aproveitou a oportunidade para falar suavemente com o cavalheiro, para que mandasse embora o empregado por um momento, porque quero dizer-lhe 1 ou 2 palavras sem que ninguém nos escute. E então disse em voz alta: Senhor, pode mandar buscar um martelo e um buril? Sim, senhor, disse o cavalheiro. Vai, Will. Logo que Will se apartou, disse o doutor: Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Encontrei seu documento. Encontrei o testamento. Apostarei com o senhor uma centena de guinéus como tenho neste baú. O cavalheiro abriu novamente a tampa, pesquisou todo o interior do baú, mas não deparou com nada. Confuso e espantado, ele disse ao doutor: Que quer o senhor dizer? O senhor não é nenhum mago. Não há mais aqui do que um baú vazio. É verdade, disse o doutor. Eu não sou um mago, mas digo-lhe novamente que o documento está neste baú. O cavalheiro voltou a chamar por seu empregado com um martelo, mas o doutor sentou-se com toda a calma sobre a tampa do baú. Por fim chegou o empregado com o martelo e o buril, e o doutor pôs-se a trabalhar com o baú. Bateu com o martelo no fundo. Ouça, disse ele. O senhor não ouve? Não ouve claramente? Ouvir o quê? Disse o cavalheiro. Eu não compreendo. Ora, o baú tem um fundo duplo, senhor. Um falso fundo. O senhor não ouve o barulho de vazio?
Numa palavra, eles imediatamente abriram o fundo e imediatamente encontraram o pergaminho estendido no baú, como se estivesse numa gaveta. Não me é possível descrever a surpresa e a alegria do cavalheiro, e logo depois de toda a família, pois o cavalheiro mandou subir a esposa e 2 de suas filhas ao sótão, no meio de todas as coisas abandonadas, para ver não apenas o documento, mas onde fora achado e para dizer-lhes como fora. Vocês podem facilmente supor que o doutor foi tratado com cortesias fora do comum pela família e enviado, depois de ali passar uma semana, para Londres na própria carruagem do cavalheiro. Não me lembro se revelou ou não o segredo ao cavalheiro. Quero referir-me ao segredo da aparição, por meio da qual o lugar onde jazia o documento lhe foi revelado e que o obrigou a vir até aquela casa para descobri-lo. Digo que não me lembro de tal parte da história, mas não é substantiva. Tudo o que me foi relatado da história eu reproduzi, e a verdade do relato me foi confirmada de tal maneira que não o posso pôr em dúvida.